paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Seria interessante que após você assistir esse vídeo, você dê uma relida em todo esse capítulo 1 de aos Hebreus e no capítulo 2. Assim como também você lê o Evangelho segundo João algumas vezes, entendeu? Porque é necessário que venhamos compreender o que esse escritor está falando aqui, que é justamente aquilo que João fala no Evangelho que leva o nome dele, né? O Evangelho segundo João. O interessante é que no capítulo 9, que a gente deve ler o capítulo 9 e o 10 juntos, porque ambos falam de um fato que ocorreu, né? O cego, o que era cego quando é questionado pelos fariseus, né, dizendo dá glória a Deus que este homem é pecador, o cego responde: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego, agora enxergo, e desde que há mundo nunca se viu falar de alguém que tenha aberto as vistas de um cego. Mais adiante, quando Jesus está com seus discípulos, lá entre o capítulo 12 e o capítulo 16, ele diz que a condenação era essa, porque ele veio e fez obras que nenhum outro fez. Se ele não tivesse feito manifesto o Pai através das obras que ele tinha feito, eles teriam alguma desculpa. Mas como ele fez coisas que nunca nenhum outro fez, eles não tinham desculpa alguma. O próprio Nicodemos, no capítulo 3, ele disse que as obras que o Senhor Jesus fazia era a prova cabal de que Deus estava com ele, porque senão não faria aqueles tipos de obras. Por isso que é interessante atentarmos muito bem para essa carta aos Hebreus, né? Pros Hebraeus, aos Hebreus, né? Contra os Hebreus ou para os Hebreus. O que diz aqui nesse capítulo 1, que eu acredito que eu vou ler até o versículo 6. Mas depois você vai reler todo o capítulo e o capítulo 2, que fala aqui de Jesus. Principalmente se você for testemunha de Jeová. Entendeu? Mesmo na sua versão, leia e releia e veja muito bem, porque se você ler o versículo solto, você vai pensar que está falando de Jeová Deus, da pessoa de Jeová Deus. Mas aqui o versículo 1 diz que Deus, né? Deus aqui, e o resto da pessoa que ele fala agora nos últimos dias, que é aquele que ele estabeleceu como herdeiro. Vamos lá? Diz assim, ó. Muitas vezes, ou repetidamente, e de vários modos anteriormente, né? De muitas vezes e de vários modos anteriormente, Deus, ao falar aos pais ou antepassados na instrumentalidade por meio ou através dos profetas, em relação ao último, veja como está na sua versão. Aqui está o quê? Em relação ao último, ou sobre o último dos dias, o último dos dias, tais ou estes, em relação a estes último dos dias, falou a nós no Filho. E aqui no versículo 1 diz o quê? Que várias vezes e de muitos modos, ou seja, paulatinamente, no decorrer da história, em alguns pontos dos tempos, Deus de forma fragmentada usa um, usa outro, falando aos antepassados dos israelitas, porque a carta é aos hebreus. Então, quando ele diz que Deus falou
ao falar ou falando aos antepassados na instrumentalidade dos profetas, está relativa à revelação que o povo judeu recebeu, de acordo com como está escrito lá, Romanos capítulo 9 e capítulo 10. Deus, de forma fragmentada, né, falou ao povo de Israel, aos antepassados. Em relação ao que ele diz aqui, em relação a estes, né, último dos dias, diz o que? Falou. Interessante que aqui está um particípio, falando ou ao falar, porque o particípio nos idiomas antigos geralmente deve ser traduzido no gerúndio para se expressar essa ideia de algo como advérbio de tempo, indicando principalmente uma como é que eu posso dizer assim, uma oração circunstancial, entendeu? Então, diversas vezes, de vários modos, anteriormente, Deus falando ou ao falar aos antepassados por instrumentalidade dos profetas, ou por meio dos profetas, ou nos profetas, em relação ao último destes dias. Aí fala aqui, falou o euristo. O auristo indica uma atitude feita de forma plena, completa, que não precisa mais de acabamento. Então indica que Deus falou completamente. Deus, no Filho dele. Quem é o Filho de Deus? Entendeu? Jesus falou de forma plena a nós em relação ao último dos dias. Então não precisa vir mais outro tipo de revelação. Se houver outro tipo de revelação, está enquadrado em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Anatema. De lá para cá surgiu o islamismo, adventismo, russelismo, protestantismo, catolicismo, que é o mais velho, e todo o ismo que você possa imaginar. Então tudo isso não tem nada a ver com o evangelho. Não confundam cristianismo com evangelho. Então, em relação a estes últimos dos dias, falou a nós no. Note que aqui tem um artigo, entendeu? E aqui a preposição com artigo. Já aqui só tem apenas a preposição no caso dativo, dizendo que aqui é locativo, ou seja, no, dentro. Entendeu? Aqui é instrumental e aqui é locativo. Falou no Filho. João capítulo 14, versículo 9. Quem vê a mim, vê o Pai. O qual este Filho, que é a última, plena, última, única e plena revelação, foi o qual ele estabeleceu ou designou herdeiro de todas as coisas. Interessante que esse termo aqui, esse pronome panto, ou pan, ou paz, ou panta, ele quer dizer todo ou tudo relativo a cada uma das coisas. É todo no sentido de cada uma das coisas. Então, cada coisa que existe ou que existirá, o Filho de Deus foi estabelecido como herdeiro. Além de o Pai o estabelecer ou designar herdeiro de cada coisa ou de tudo, por meio do qual também fez, produziu, confeccionou, fabricou as existências, que na sua versão está como mundo. Aqui é aion. Aion quer dizer era, século, existência ou eternidade. Então, Jesus, além de ser a última, única e completa revelação de Deus, ele é designado como herdeiro de cada coisa que existe, e também foi por meio dele que o Pai fabricou, produziu, fez, manufaturou
as existências. E mais ainda, o qual, sendo a radiância da glória e caráter da substância dele, além de tudo isso que Jesus é, última, única e plena revelação, além de ser designado herdeiro de tudo e ser o que fabricou ou produziu as existências, ele é o que? Ele é a existência, ele é a manifestação física, ele é a manifestação física, que é a radiância. O que é a radiância? É a manifestação física e visível da explosão de algum tipo de energia. Quanto menor a explosão, menor é o esplendor, é a glória, é a manifestação, é a visibilidade. Quanto maior a magnitude da explosão, da energia, maior a magnitude é mais potente. Quanto maior e mais potente a força, maior será a sua radiância, o seu resplendor, a sua glória, a sua manifestação. Ele, Jesus, também é o que? Está sendo a manifestação física e temporal, né? Porque Jesus veio, ficou para sempre junto conosco? Não. Ele morreu e agora voltou para o Pai. E um dia há de voltar para permanecer conosco. Mas neste momento ele é o que? Ele é a manifestação física e temporal da glória e caráter, que nós chamamos aqui de caráter. O que é o caráter? Caráter é a reprodução exata de um haragma. Haragma é um selo, estampa, carimbo. Então ele é, além de ser a manifestação física e temporal da glória de Deus, ele também é o que? A reprodução exata da essência ou substância dele. Dele quem, gente? De Deus. Por isso que nós precisamos ler e reler várias vezes o texto. Não é ficar pegando versículos isolados. Mas ainda, além dele ser tudo que eu falei anteriormente e de ser a manifestação física e temporal da glória e a reprodução exata da substância do Pai, ele está sustentando todas as coisas todas, na palavra do poder dele, e purificação dos pecados, fazendo em si mesmo, assentou-se à direita da majestade. Quem assentou-se à direita da majestade? Quem foi que fez purificação? Foi o Pai ou foi o Filho? Quem é que sustenta todas as coisas? É o Pai ou o Filho? Porque diz aqui, além dele ser a manifestação física e temporal da glória, a reprodução exata da substância do Pai, ele sustenta todas as coisas na palavra do poder dele, e purificação dos pecados, fazendo, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Excelente para quem disse que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Porque essa doutrina é uma doutrina adventista que diz que arcanjo Miguel é um título honorífico. Como as testemunhas de Jeová vieram de lá, já dizem não. Arcanjo Miguel e Jesus é a mesma pessoa, então Jesus é uma criatura. Ele não é criador. Ele é apenas um instrumento por quem Deus criou todas as coisas. Por isso, gente, é bom ler e reler todo o texto para entender o contexto. E se você puder fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Tão mais superior, tornando a si do que os anjos, tornando a si, que é um verbo particípio, aoristo médio depoente. A voz média, no grego, é uma ação do sujeito que ele faz em si próprio ou para o seu próprio benefício. E como aqui é um depoente, ele está assumindo uma forma ativa nesse texto. Então, tão mais superior, tornando a si do que os anjos, o qual mais excelente do que a eles tem herdado um nome. Entendeu, gente? Tão mais superior, tornando a si do que os anjos, o qual
mais excelente do que a eles quem? Os anjos. Tem herdado um nome, aqui é onoma não, onoma, no hebraico é Shem, tanto no grego como no hebraico, o termo quer dizer título, reputação, honra, fama, entendeu? Do que eles, os anjos. Por quê? A qual dos anjos disse jamais, ó como é grego, o grego, ó. Porque a qual dos anjos jamais disse: Filho de mim és tu, eu hoje tenho gerado a ti. E de novo, eu serei a ele pai, e ele será a mim para filho. E quando outra vez introduz o protótipo para a habitação permanente, né, que na nossa versão está como mundo, né? Mas aqui não está cosmos, aqui está oikomenem. Oiko, casa, menem, permanente. O que é casa? Casa é morada. Menem, permanente. Quando de novo introduz o protótipo para habitação permanente, diz: e prostem-se perante a ele todos os anjos de Deus. Então, gente, aqui tá bom. Vamos para alguns detalhes interessantes desse texto aqui. É que tem muita gente que pega os versículos soltos e ignora algumas coisas interessantes que diz aqui. Como eu já falei durante o vídeo, primeiro aqui que na antiguidade, naquilo que nós chamamos de antiga aliança, Deus falou de forma fragmentada. Em diversos tempos no decorrer da história, como está aqui muitas vezes e de vários modos, de forma fragmentada, Deus usava uma pessoa aqui, outra ali, outra acolá, em relação do que havia a acontecer, né, até a vinda do Messias. Só que no versículo 2 diz assim, ó, em relação ou sobre o último dos dias destes, falou. Ora, aqui era algo que acontecia paulatinamente, de forma incompleta, entendeu? Deus dava um facho de luz aqui, iluminava aqui, parava, dava outro facho de luz ali, iluminava, entendeu? Só que agora só existe uma só revelação em relação ao último dos dias. Só que na nossa versão está completamente diferente. Vai dar margem para várias interpretações erradas. Em relação ao último dos dias destes, ele falou. O problema é que a gente nem sabe o que é auristo. O que é auristo? Entendeu? E a Paulinho vídeo autoriou acerca desse verbo que indica uma ação feita de forma completa. Uma coisa é você dizer, irmãos, vamos estar deixando de pecar. Vamos procurar viver uma vida correta. E outra coisa é dizer, rapaz, vamos deixar de ver essa porcaria, não presta mais, acabou. Entendeu? Jesus estava morrendo. Outra coisa é dizer, Jesus morreu. Morreu, já foi enterrado e tudo. Entendeu? Então falou a nós, gente, ele é a fonte plena de toda a revelação. Judas, quem vê a mim, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele é a plena, única e última revelação que Deus designou também como herdeiro de tudo. Interessante esse verbo aqui que eu já mostrei em outros vídeos, mas não custa nada eu mostrar de novo aqui o que é o verbo poiel. O verbo poiel, nesse dicionário aqui que eu sempre mostro, de Carlos Rusconi, que é da Paulus Livraria,
vamos lá na página 379 e a 378 e a 380. O verbo poiel. Ó como é que diz aqui, gente, ó. Poiel. No sânscrito, fileira, um depois do outro, fábrica. Aí vem aqui as formas verbais, que é o que? Criar, diligenciar, fazer, aparelhar, preparar, poetar, versejar, fazer, tornar, produzir, causar. E aí vem criar, fazer, fazer. Aí ele bota aqui a ideia geral, que é fazer o que aqui, ó? Verbo poiel, na página 380. Verbo poiel, continuação, que é o que, ó? Fazer, fabricar, confeccionar, criar, fazer, produzir, realizar, cumprir. Então é o que? Ele, Jesus, que é o Dabar Elohim, o Logos Teu, palavra de Deus, foi quem produziu as existências. Entendeu? Produziu as existências. E ele é o que aqui, ó? A radiância, que eu já expliquei o que é. A radiância, quem estuda física sabe muito bem o que é. Você pega dois fios e junta um no outro, que acontece daquele pipoco. Isso dura para sempre? Não. Ele tem um exato momento de duração. A não ser se for uma lâmpada ou um sol, uma estrela, que ali vai durar por muito mais tempo. Mas como Jesus veio aqui para fazer um trabalho de Deus e trazer a última, única e plena revelação, como homem, como aquilo que religiosamente chamava-se de profeta, ele manifestou-se e disse o que aos seus discípulos: eu não estarei muito tempo convosco. Porque estava na área física, nesta realidade. Então, para esta realidade que tudo dura pouco, Jesus durou pouco aqui como homem, como sacrifício, como cordeiro, para cumprir o seu objetivo. Por isso que ele é o quê? A radiância, que é o que? A manifestação física de algo que tem energia de forma invisível, mas que quando há um choque de potências e de polos, há uma manifestação física e visível. Quanto maior a potência da energia, maior a radiância. E vimos a sua radiância, a sua glória, a sua manifestação física como a glória do Pai. Né? É só ler o capítulo 1 de João. Por isso que eu disse, é importante ler o livro, o Evangelho segundo João, várias vezes, para que você pegue esses dois capítulos de aos Hebreus e compreenda. Não é pegar versículos isolados, é pegar todo o Evangelho. Então, este é justamente a manifestação física da glória. E o que é glória, gente? Nem Salomão, em toda a sua glória, todo o esplendor, toda a sua riqueza, toda a sua fama, todo o seu poderio, toda a sua influência. Entendeu? Ele não é apenas a manifestação física da glória, do poder, da majestade divina, como também a reprodução da substância dele. Dele quem? Daquele que enviou como revelação, daquele que ele gerou como filho, daquele que ele estabeleceu herdeiro do mundo, daquele através de quem ele fez as eras, e daquele o qual ele próprio quis que toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, ele quis que habitasse nele. Houve um imprevisto aqui, depois eu farei a segunda parte falando acerca de primogênito, né? E unigênito, a diferença que existe entre uma coisa e outra, né? Que há uma confusão doutrinária acerca desses dois termos. Amém? Deus abençoe. A paz.